Olá, jovem, está começando mais um Falando de Parapente e hoje eu vou falar sobre sorte. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo, me seguir no Insta e a página Falando de Parapente. Também entre na loja do canal do Falando de Parapente, sempre tem novidades, camisetas com estampa de voo, camiseta oficial, tem também caneca. Tomar um golinho d'água aqui. Vamos falar sobre sorte. Sorte no seguinte sentido, é uma reflexão, tá bom? Vamos lá de novo aqui pensar eu e você. Por que deixar para a sorte decidir o que vai acontecer com a gente, né? Então acho que é uma atitude muito ruim nossa aqui, depender da sorte. A gente tem que estar sempre um passo à frente e não levar as situações ao limite para não depender da sorte. De fato, eu acho assim, muitas vezes a gente tem sorte, né? Escapa de um acidente, a gente vê amigos ali fazendo umas barbaridades e aí, pô, escapou, fala, nossa, que sorte. O que a gente precisa pensar é que antes dessa sorte, né, alguma coisa foi forçada a um limite, seja a condição não estava correta, a pilotagem não estava condizente com o horário, com a situação, o equipamento não estava condizente com a capacidade do piloto. Então existem várias variáveis nessa equação que podem fazer as pessoas chegarem a um determinado limite. E não é muito inteligente, muito interessante que a gente deixe chegar nesse limite, né? O parapente, eu já disse uma vez aqui, vou repetir sempre, é um esporte de risco, envolve altura, né? A gente acompanha aí, né, durante a nossa trajetória aí, várias pessoas infelizmente se machucando e na maioria das vezes a situação chega a esse ponto porque várias barreiras foram rompidas durante o processo. Dá para voar de parapente de forma segura? Dá para minimizar os riscos, eles sempre vão existir. Mas se a gente facilita um pouco ou não presta atenção em algumas coisas, a gente vai queimando essas barreiras, derrubando essas barreiras até chegar num acidente. Então é importante saber que nenhum acidente aéreo tem apenas uma causa, né? São um conjunto de coisas que aconteceram para chegar àquele ponto. Do mesmo jeito que no parapente, para se haver um acidente, tem que ter havido algumas coisas. Por exemplo, imperícia, imprudência, equipamento com problema não revisado, são alguns dos motivos, né? Falta de conhecimento, falta de capacidade, então, que é a imperícia no caso. Então, quer dizer, você pode minimizar esses riscos, mas nunca zerá-los, né? E tem um agravante nisso tudo que é a pecinha de baixo do parapente, né? A gente, infelizmente, tem essa tendência a achar que a gente é o super-herói, né? A gente tem momentos disso, né? Muitas vezes a gente é humilde o tempo inteiro, mas daí tem um momento que a gente acha, não vai acontecer comigo. Todo mundo tem esse momento. Não, vou lá, dê o que der. Esse deu o que der, tipo, não dá nada não, vamos decolar. É o momento que acontecem as besteiras. Mas por quê? Porque derruba uma dessas barreiras, né? Você tem ali coisas, né, filtros, vamos dizer assim, que te seguram. Por exemplo, olhei a condição, né? Pô, não tá legal, não decola, né? Seu equipamento tá revisado, você tem conhecimento suficiente para voar naquele horário. São diversas coisas que tem que serem analisadas, né? Para quando você decolar, tá tudo em ordem, para você saber realmente o que você está fazendo ali. Então, a grosso modo assim, a mensagem é sempre a seguinte: tenha consciência, né? Faça aí dentro da sua cabeça esse exercício mental
de saber exatamente, é uma reflexão. Qual é o seu nível de pilotagem? Para que você está preparado? Você tem capacidade de analisar a condição que você está voando? Você tem capacidade de analisar onde estão os rotores? E não leve ao extremo, não leve ao limite, porque se você levar qualquer coisa ao limite no parapente, você vai estar se colocando em risco desnecessário. Voltando ao assunto sorte, né? Eu acho que a única hora que você precisa de sorte é depois que você lança um reserva não dirigível. Mas aí que vem, antes de você lançar um reserva não dirigível, por algum motivo, provavelmente teve aí um problema que poderia ter sido evitado. Vai falar assim, Ricardo, rompeu as linhas do meu parapente, não dependeu de mim, passou uma pipa e cortou as linhas do meu parapente, danificou meu parapente. Você tinha que estar ligado, não voar onde tem pipa, né? Ricardo, eu me choquei com outro parapente, eu não tenho culpa, né? Você tinha que estar ligado, fica longe dessas pessoas que você vê que vão causar problema, né? É melhor você perder o voo, mas não dizer assim, sofri um acidente, mas tinha razão, não faz o menor sentido, né? Então, tem momentos anteriores a um reserva, por exemplo. Tomei uma fechada, precisei lançar o reserva, mas a sua pilotagem estava legal para o dia, a condição estava legal. Muitas vezes você fala assim, mas Ricardo, se isso aí que você está falando fosse verdade, o pessoal que é muito experiente nunca teria lançado reserva. Não é porque as pessoas que são muito experientes, elas se colocam num certo nível de risco, elas vão pilotar de forma a buscar performance, né? Eles vão levar o equipamento ao limite, ou seja, voar acelerado numa condição casca-grossa, equipamentos de alta performance, e ali sim, do mesmo jeito que eu estou falando para você, derruba-se algumas barreiras de segurança, vamos dizer assim, e se expõe de forma controlada ao risco, entende? Só que não tem por que você que está começando ou você que é intermediário se colocar em risco sem motivo, né? Vamos manter essas barreiras aí de proteção ativas, né? Esses firewalls, né? Que nem para falar de informática, né? O firewall, um muro ali para proteger. Então você tem aí essas proteções e não... O ideal é que você não as derrube, não as fure para não ter problema e não depender da sorte. Agora, por que eu falei que quando você lança um reserva não dirigível, talvez você dependa da sorte? Porque você não vai ter direção para onde você está indo. Você vai estar descendo e tem que ter sorte da onde você vai descer, né? Tem algumas coisas que você pode fazer, que é o matar a vela. Se você tiver com os controles de freio na mão, estolar a vela, né? Dá umas 3, 4 voltas na mão, puxa, estolou. Não precisa recolher a vela no seu colo, mas se você estolar ela, só matar, para ela não competir com o reserva, já ajuda, já tá legal, ela vai descer aqui junto com o reserva. Mas a sorte tá na onde você vai atingir o chão. Se você não vai arborizar, se não vai bater num fio, se não vai, sei lá, cair em cima de um cacto, né? Então, quer dizer, você vai ter que ter sorte nisso aí. Acho que aí é o momento que tem que ter sorte. Nos outros, não tem que contar com a sorte, nem imaginar que ela existe. Ricardo, lancei um reserva e eu tô indo ali para tem uma floresta aqui embaixo de mim e lá na frente tem um pasto e o vento tá naquela direção. Tem como eu alterar essa situação? Até tem. Se você estiver alto, você deixa a sua vela um pouco aberta, deixa derivar um tanto, depois que você saiu da zona de perigo, você mata a vela, ou estola ela, ou escolhe uma linha e puxa ela toda até destruir todo o perfil lá. É uma forma de repente, não contar com a sorte na hora que está um reserva não dirigível. Mas isso é assunto de reserva, quer dizer, é mais para ilustrar essa questão da sorte. O importante é a gente não forçar o limite, não derrubar essas barreiras,
tá sempre consciente. É um exercício, eu falo essa coisa de consciência, mas é um exercício constante. Você refletir qual é o seu nível de pilotagem, e você tem que ser muito sincero com você mesmo, porque senão você sofre acidente. Qual é o seu nível de pilotagem, qual o melhor horário para você decolar, chegar na rampa, olhar a condição, falar essa condição é para mim, essa condição não é para mim, eu vou voar hoje, eu não tô legal, não vou voar hoje. Então essas são coisas que você vai fazer, essa reflexão você vai ter que ter, essa consciência você vai ter que desenvolver e ter com você. E é difícil porque existe o efeito manada, existe a galera que vai decolar numa condição ruim, você vai se sentir encorajado a voar, também vai falar, se tá todo mundo voando, eu também vou. Aí você já derruba uma dessas barreiras aí, vai contar com a sorte, né? Porque você vai estar ali se colocando numa situação que não é ideal. Por isso que eu digo, você tem que ser muito fiel a você mesmo, né? Quando você vai fazer esse tipo de análise. Tem que ter consciência realmente de quem você é, do que você é capaz, né? E para você evoluir de forma controlada, né? Em situações controladas, seja num cível, seja mesmo num voo, você vai colocando em prática seu conhecimento. Sempre colocando conhecimento teórico, prático, teórico, prático, teórico, prático, né? Evitando de colocar primeiro o prático, depois o teórico, porque daí você deixa umas brechas também aí. O ideal é você saber, né, do que está fazendo para depois fazer. Não exatamente fazer e depois ir lá ver, deu ruim porque eu não sabia tal coisa. Daí eu li agora e entendi. Não faz sentido, né? Então vamos primeiro ler bastante, ver vídeo, tudo que acrescenta para daí depois ir fazendo, né? E isso eu estou falando de coisa simples, tá? Não estou falando de manobra, não estou falando de nada sensacional. É o voo básico mesmo, né? Então é mais fácil você já ter tido contato, né, com a parte teórica para daí depois você ir partindo para a prática. Apesar da maioria das escolas sempre partirem do lado prático, paralelo ao teórico, né? Tem escolas que dão uma apostila para você, não importa se você leu ou não, ele está lá treinando você e vai soltar você da montanha, você tendo lido a apostila ou não. O ideal seria lá ter uma provinha, escolas legais aí acabam fazendo uma provinha, vendo se você tem conhecimento. E seu instrutor, mesmo que ele não aplique essa prova, mas ele vai conversar com você no dia a dia, vai saber se você tem esse conhecimento ou não, se você absorveu aquilo que estava lá na apostila ou não, tá certo? Bom, não conte com a sorte, tá? Pior coisa é contar com ela, né? Vai que um dia ela não tá ali, tá certo? Então, esse aqui foi mais uma reflexão, espero que tenha aí despertado alguma coisa na sua cabeça. Se você tem alguma coisa para acrescentar com relação à sorte, deixa aqui embaixo nos comentários, tá bom? Deixa um joinha, compartilha esse vídeo se você gostou, me segue no Insta e a página Falando de Parapente. Também entra na loja do Falando de Parapente, que adquirindo os produtos lá você ajuda também o canal, tá certo? Eu vou ficando por aqui e eu volto depois então falando de parapente. Valeu!